Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos conceda sua paz, que Ele possa nos auxiliar nas tarefas redentoras que viemos completar nessa atual existência. E que Ele possa também nos intuir a desenvolver todas as potencialidades que nós viemos reformar, na nossa vida. Na verdade, aprender cada vez mais com os nossos erros e principalmente dar vazão àquilo que nós já conquistamos de virtudes. E sempre, meus irmãos, sempre utilizar do olhar da indulgência, o olhar da justiça, o olhar da compaixão, da empatia. Sim, porque hoje nós vamos utilizar muito, esse trabalho, esse ponto de vista, esse olhar. Então, com esse sentimento, com esse desejo que assim seja, vamos iniciar o estudo fazendo a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, bondosos Espíritos que nos assistem nesse trabalho, que nesse instante possamos então dirigir os nossos mais belos pensamentos ao alto, sempre com esse olhar que buscamos manter nas nossas vidas, o olhar da indulgência para com o erro alheio, o olhar do perdão, o olhar da justiça, porque nada se faz sem ela. Que possamos hoje sentir essa vibração que desce do alto, dos nossos anjos guardiões que estão conosco, nos auxiliando nessa tarefa redentora. Pai amado, que possamos escrever uma história ímpar, uma história diferente, baseada no amor constante, na verdade iluminando os nossos corações, mas principalmente essa humildade, esse amor que une todos os irmãos e que há de ser a meta de todos nós a cada dia e a cada instante. Façamos então a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal, que assim seja. Então vamos dar início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, dando continuidade ao capítulo 4, Pluralidade das Existências, no item 6, que vai tratar do assunto Sexo nos Espíritos, questões de 200 a 202. Mas antes da gente já iniciar a leitura detida das questões e a consequente reflexão que nós vamos fazer a respeito do que os Espíritos nos trazem, é importante dizer que até agora o conhecimento sobre a pluralidade das existências veio nos requerer algo. O que seria esse algo, meus irmãos? Essa visão que nós temos que ter, essa visão da singularidade da existência humana. Necessitamos urgentemente começar a ter essa visão. E como consequência dessa visão também exige de nós a pluralidade, que tenhamos uma nova conduta, um novo comportamento, que está baseado no respeito ao livre-arbítrio de cada indivíduo, assim como na responsabilidade em cada ação nossa. Sim, meus irmãos, porque é com essa sensação, com essa verdade que a doutrina espírita vem nos mostrar, trazer essa chave que diz de toda a misericórdia do Pai para conosco, a sua justiça e o seu pleno amor por cada criatura. Por quê, meus irmãos? Porque a realidade da reencarnação, ela vem alargar os nossos horizontes. Nós abrimos as possibilidades, discutimos com qualidade. E aí sim a gente entende isso que dissemos na prece. Vamos construir uma história ímpar. Uma história que será contada verdadeiramente por cada um de nós. E essa história ímpar será lá, naquele momento em que chegaremos à nossa perfeição, contada pelo bem que fizemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, as questões de 200 a 202 vão contemplar
essa percepção da pluralidade, essa percepção de que nós somos espíritos antes de sermos corpos. E isso é muito importante para o estudo que nós vamos tratar hoje. Porque nessas questões nós vamos entender que Deus cria os espíritos para fazer os aprendizados necessários. E esses aprendizados serão justamente aquilo que nos levará a progredir moralmente e intelectualmente, através do discernimento que a doutrina nos esclarece e nos traz agora. E aí a gente vai entender nesse sentido, né, a questão da sexualidade, com esse discernimento, com essa abertura de consciência que a doutrina espírita permite que tenhamos, permite que coloquemos em prática. Então, a gente vai sim adotar o corpo físico, nós vamos vir várias vezes nas existências materiais e muitas vezes vamos assumir aí o que alguns autores dizem, essa polaridade, essa natureza do feminino e do masculino, que é como a gente vai então enfrentar as vicissitudes, as dificuldades e as conquistas que nós vamos realizar no decorrer das nossas existências. Então, nessa questão de número 200, o Kardec quer entender isso. Será que essa polaridade, essa natureza do feminino e do masculino está dado, encerrado na constituição física apenas, ou isso aconteceria ou seria levado à questão espiritual? Seria também uma questão de ordem espiritual. Então, vem a questão de número 200. Vamos à leitura. Os espíritos têm sexo? É a pergunta de Kardec. Mas antes da gente proceder à leitura da questão, da resposta dos espíritos, vamos pensar o que o Kardec, já trabalhando o conhecimento da pluralidade das existências, vem trazer. Os espíritos têm sexo? O que ele está trazendo por trás dessa questão, que é muito importante a gente refletir, meus irmãos? Por trás dessa questão está justamente uma teoria que se disseminou, que é o contrário da pluralidade, de que nós éramos seres criados, nascidos ali, a alma junto do corpo, seguindo uma existência única até chegar nessa imortalidade e lá a gente continuaria na polaridade que a gente nasceu. Essa é quem sustenta a unicidade da existência. Então, já nessa questão, questionando se os espíritos têm sexo, o Kardec já está questionando também esse ponto de vista da unicidade da existência. Então vejam que é uma questão muito bem elaborada e muito bem colocada por Kardec, para nós já entendermos como que se dá essa questão na ordem espiritual. E aí a gente vai então, para a resposta deles. Eles dizem o seguinte: não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Aliás, essa resposta, vale dizer, nós vamos ter que dividir em dois momentos, porque nessa questão é muito interessante que a gente vai perceber tanto a questão da natureza em relação ao sexo, quanto a questão do ato, da atividade, da relação que se estabelece entre os seres. Então, vamos para a primeira parte. Não como entendeis. O que eles estão dizendo, então? Os espíritos têm sexo, eles vão dizer não como entendeis. Então, não tem o sexo que está restrito aqui no corpo físico. Nós vamos ter uma relação afetiva, que é o que a gente vai entender posteriormente. E eles falam porque os sexos dependem da constituição orgânica. É interessante a gente pensar essa questão, meus irmãos, porque, inclusive, vamos dar um exemplo, À época de Kardec, as mulheres, por exemplo, elas ainda não tinham conquistado todo o seu espaço, o seu devido reconhecimento. E, nesse sentido, nós éramos consideradas seres inferiores aos homens por uma infinidade de razões, que, inclusive, isso daria uma outra conversa. Mas para a gente poder entender que, à época de Kardec, ainda existia esse tipo de questionamento, esse tipo de colocação. Com esse exemplo das mulheres, o próprio Kardec vai trazer um artigo muito interessante, que está na Revista Espírita, de janeiro de 1866, um artigo que o Kardec coloca lá: as mulheres têm alma. É até impactante a gente ver esse artigo, E o que o Kardec vai, então, desvencilhar ali, escrever, para a gente poder entender. As mulheres têm alma, ou seja, além de sermos inferiores, nós não teríamos alma, meus irmãos. Mas o que ele está colocando ali? Que essa foi um questionamento deliberado no Concílio do Vaticano, para vocês terem noção de como que foi por um longo período na história da humanidade toda essa discussão do gênero, da questão da sexualidade.
Aí o Kardec vai dizendo, né, que as mulheres muitas vezes vivenciaram aí períodos de escravização, períodos de servidão por esses argumentos dogmáticos, por esse tipo de argumento que nos colocava nessa condição. É claro que, segundo Kardec diz nesse artigo, nós vamos, conforme a lei de progresso, conquistando o espaço necessário, o espaço devido. Ele diz que com o abrandamento dos costumes bárbaros, dessas leis mais ferrenhas, nós vamos vendo então esse espaço considerado às mulheres e, claro, nós vamos ver também que a exata noção de justiça, o fortalecimento dessa noção de justiça vai acontecendo naturalmente com o tempo. Mas mesmo assim, Kardec diz que as desigualdades vivenciadas pelas mulheres não teriam nenhum tipo de justificativa. E aí ele chega no ponto central do artigo que tem a ver com essa questão que os espíritos nos trazem. Porque ele diz lá que o espiritismo vai solucionar, vai resolver toda essa questão. Como que o espiritismo resolve? A partir do momento que o espiritismo vai trazer, pela observação dos fatos, pela realidade das comunicações, pela realidade da reencarnação, que nós somos espíritos e que nós não temos sexo porque nós vamos ocupar o papel de homem, nós vamos ocupar o papel de mulher em várias existências materiais. E isso não está só dado na codificação. Kardec traz inúmeras comunicações que está, inclusive, na Revista Espírita e tantos outros trabalhos em que nós vamos perceber a fala dos espíritos trazendo essa informação. E nesse sentido é que a gente vai entender que então o que une essas almas é uma afeição duradoura, extremamente durável. Por quê? Porque não está subordinado à matéria. Ou seja, a simpatia que existe ali entre os espíritos é uma simpatia real. E aí a gente vai entender que o relato dos espíritos já estão nos trazendo que então os sexos eles estão encerrados na questão do organismo, a natureza do feminino e do masculino. Aí o Kardec diz, né, então o espírito progride pelo seu trabalho em cada existência material, assumindo aí as condições, né, papel de homem e mulher, para poder dar continuidade às provas de que necessitamos para alcançar a nossa perfeição. Então, nascer na riqueza, nascer na pobreza, nascer hoje empregador, amanhã empregado, nascer homem, nascer mulher, são condições da alma humana, são provas a cumprir, sempre aprendendo as qualidades em cada posição que nós estaremos reencarnados. Não há diferença, então, do espírito, essa questão da sexualidade. Não há. Apenas no corpo que nós vamos perceber, e esse corpo, ele é aniquilado pela morte, um belo dia. Então, para a gente entender, que a gente poderia, então, se perguntar agora, mas se eu agora desencarnasse nesse exato instante, como eu me veria, como eu estaria nesse plano espiritual? Inclusive, isso nós vamos ainda relatar hoje num dos exemplos, mas já podemos adiantar aqui, né, meus irmãos, que, por exemplo, desencarnei nesse exato instante. Tenho um certo estágio evolutivo, não sou ainda um espírito muito depurado. Então, eu vou primeiro utilizar a aparência perispiritual, provavelmente, de minha última encarnação. Provavelmente, porque vai depender sempre da elevação espiritual. E aí, nesse sentido, que a gente entende também, que foi um dos estudos que nós já desenvolvemos aqui, da perturbação espírita, que quando a gente desencarna, essa influência da matéria ela não se dissipa de imediato, após a separação do corpo. Então, às vezes, nós conservamos aí determinadas impressões. Como conservamos gostos, como conservamos os hábitos, podemos conservar essas impressões. Mas a polaridade no espírito não existe. Existe no corpo, mas nós podemos levar ao plano espiritual esse ponto de vista, essa impressão, devido à nossa ainda elevação, digamos assim, né? Não baixa elevação, mas ainda não estamos no grau mais desmaterializado de alguns espíritos. Então, é essa noção que a gente tem que ter. Quanto mais desmaterializado for o espírito, menos influência da matéria, mais entendimento a respeito, principalmente dessa questão. E aí, esse debate que o Kardec ele vai proporcionando para nós é tão interessante quando ele fala, por exemplo, nesse artigo das mulheres. Então, a gente vai perceber que ele não está falando só da igualdade das mulheres. Ele está trazendo uma igualdade que é necessária para todos nós. Igualdade, meus irmãos, que se nós quisermos, de fato,
ser vistos como uma sociedade regenerada, um mundo regenerado, não tem como a gente querer que passemos logo a regeneração sem que vejamos a igualdade entre os povos. Sem que vejamos que a igualdade vá nos levar à consolidação da fraternidade. E também não tem como a gente chegar nessa fraternidade se não partir para a ação solidária. Então, uma coisa puxa a outra. E a igualdade, não só das mulheres, mas de todas as minorias, todos aqueles que estão agora utilizando a sua voz para chamar a atenção para a discussão que nós devemos qualificar e fazer. E aí a gente entende, né, que a humanidade, já por longo período, se deslizou cruelmente por vários argumentos que já não nos cabem mais, julgamentos que não cabem mais. Ou seja, não podemos permitir que isso continue nos dias de hoje, ainda mais com a doutrina espírita amparando a nossa visão. E se nós já temos essa contribuição e o meu irmão não tem, como que eu vou fazer? Como é que eu vou auxiliá-lo? Sempre daquela maneira, não impondo nada, esclarecendo essa consciência. Mas como que eu vou esclarecer? Através de palavras? Pode até tentar através das palavras, mas sempre o melhor é o exemplo. É sempre a nossa mudança na nossa conduta. É pela conduta que nós vamos mostrar para esses irmãos como que nós devemos agir, como que nós devemos falar, como que nós devemos acolher todos os nossos irmãos. E aí, na questão dos ENS, que a gente está vendo, então, o espírito vai assumir, né, que a questão do sexo, né, é para a gente realizar determinada tarefa. Então, se hoje eu estou na condição de homem, realizo determinada tarefa na condição de homem. Se estou na condição de mulher, também devo realizar aquela tarefa de que Deus se utiliza para a gente poder fazer todo o trabalho necessário de aprimoramento moral e intelectual. Aí a gente vai se perguntar, então, né? As pessoas nascidas num gênero que de repente tem lá aquele questionamento sobre o seu próprio gênero, a sua identidade. E aí a gente vai então responder como que a doutrina espírita vai lidar com todas essas situações. Sempre, meus irmãos, é o acolhimento de qualquer irmão em qualquer situação que se encontre. E como esse acolhimento se dá? Não é só entender, não é tolerar, não é entender, aceitar, não. Acolhimento é empatia. É se colocar no lugar do outro. É fazer esse exercício. E se esse dilema fosse comigo, o que eu faria? Esse exercício vai permitir, é o que a doutrina espírita nos convida a fazer, é que vai permitir que a gente compreenda todo esse debate, esse assunto que tem surgido atualmente na nossa sociedade. E porque o Pai, ele ama a todos infinitamente, indistintamente. Deus deseja que todos nós alcancemos a nossa perfeição, contando a nossa história ímpar, mostrando a singularidade da nossa existência. Tem um exemplo aqui, que nós tivemos a oportunidade de ver numa entrevista recentemente, que é uma entrevista do padre Fábio de Mello, que é muito interessante, porque diz ele que um belo dia ele foi no aniversário. E nesse aniversário tinha acabado de chegar um travesti. E esse travesti, desde que chegou, ficou olhando por longo tempo em direção a ele. Ele foi ficando um tanto quanto desconcertado. Aí o padre Fábio diz que ele se levanta e vai na direção dele. Chegando nele, esse travesti de nome Luana vai dizer: "Você tira foto com pecadoras?" Aí o padre dá uma risada, fala: "Que é isso, meu filho? Lógico, vamos tirar a foto." Tiraram a foto. De repente, Luana ficou muito emocionada. Ela começou a chorar. Ele falou: "Mas o que aconteceu? Você não gostou da foto? Eu achei que você não permitiria." Aí ele ficou se sentindo muito mal com aquilo, agradeceu, né? A Luana acabou indo para o outro lado. Nesse instante, o padre Fábio conta nessa entrevista que ele sentiu em seu coração o tamanho da hipocrisia. Porque, querendo ou não, ao ver aquele homem, a Luana, o seu pensamento, ele julgou, ele condenou. E aí ele diz que nesse momento ele se sentiu a pior das pessoas. Por quê? Porque ele tenta fazer o exercício do que é ser cristão. E aí depois veio uma pessoa ainda relatar: "Que bom, né, que você conheceu a Luana. Ele ajuda muito aqui as pessoas na Lapa." Esse aniversário era no Rio de Janeiro. Ele acolhe moradores de rua, miseráveis, leva para casa, dá banho, dá de comer. Ele sempre está auxiliando essas pessoas adoecidos do corpo, adoecidos da alma.
Nossa, aí que o padre Fábio de Mello ficou mais desconcertado e se sentindo a pior das pessoas. Porque ele diz o seguinte, essa reflexão trouxe duas questões para ele. O que é ser cristão? Quem é o mais cristão aí? Luana assemelha-se muito ao samaritano da parábola do Cristo, que vendo o miserável vai lá e acolhe. O samaritano era aquele que era odiado e negado por todos os outros. Mesma coisa, Luana. E ele vai dizer, o que é ser cristão nessa hora, meus irmãos? E aí ele diz, serviu para mostrar a condição atual dele, o que ele precisa mudar. Inclusive, mostrou mais ainda uma outra prioridade, desmoronar os castelos elevados à ilusão, à arrogância, ao preconceito. Então, o padre Fábio diz que foi a grande lição que esse irmão deu a ele, de dar continuidade ao trabalho de ser o Cristo, de levar a imagem do Cristo a qualquer irmão, independente da sua raça, da sua etnia, da sua orientação sexual. E aí que a gente vai ver, meus irmãos, que nesse sentido, nós espíritas, que temos o conhecimento da pluralidade das existências, somos convidados a mais ainda que o Fábio de Mello. Por quê? Porque nós sabemos que a reencarnação nunca é punição, é sempre oportunidade. Que a reencarnação, ela vem para nós, para nos auxiliar, para educar as nossas situações difíceis, que nós ainda temos os débitos a sanar. Mas ela nunca é castigo. Assim como as provas e a expiação também não são castigo, estão aí como um método educativo, utilizado pelo Pai. E aí a gente vai então para a continuidade da questão 200, né? O que eles continuam falando? Vamos ler de novo, né? Não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseado na afinidade de sentimentos. Agora a gente vai entender essa questão, né? O que ele está colocando aqui. Por que a gente dividiu? Porque agora a gente vai perceber que já não está centrado na questão da polaridade da natureza, mas já da relação que se estabelece entre os espíritos. E essa resposta é libertadora. Libertadora porque ela vai alcançar todos os irmãos, sem restrição. Porque sexo não é só conexão física, é o encontro das almas. É o encontro de almas e o sexo, nesse caso, reside na nossa mente e não no nosso corpo. O nosso corpo é o estímulo, o incentivo, mas todo o trabalho é feito na nossa alma. Então, a doutrina espírita vem trazer que o sexo é algo espontâneo, que o sexo é algo divino, carrega o divino. Então, meus irmãos, é totalmente o oposto também dessas teorias infundadas, dessas teorias que percorreram muitos séculos a respeito do sexo como algo impuro, como inapropriado, como algo que fosse pecaminoso. Aquela questão muito focada no mito do pecado original, como se o homem tivesse a capacidade de criar o sexo para condenar a humanidade. Então, a doutrina espírita vem em outro sentido. Vem dizer para nós que o sexo é criação divina. Deus criou o sexo como instrumento para fazer os espíritos progredirem a cada existência. Para além da noção de reprodução, meus irmãos, para esse estabelecimento de afinidade que está colocado aqui nessa questão. Então, é mais do que reprodução, é a gente criar e estabelecer uma ética entre as almas. Essa ética que está baseada na plenitude do sentimento. E aí, então, né, a gente vai percebendo já, né, na questão 200, como é amplo para a doutrina espírita trazer essa reflexão. E vamos, então, para a questão de 201, que interessante. O Kardec vai voltar numa questão que nós já até falamos um pouco, mas é porque ele quer mais do que a confirmação, ele quer que os espíritos digam, essa é a realidade. É assim que a reencarnação trabalha a sexualidade. E é o seguinte, na questão 201, Kardec vai perguntar, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Então vejam, meus irmãos, a pergunta de Kardec é para não dar vazão a esses conteúdos que nós falamos dogmáticos, que foram, né, trabalhados durante séculos, e também porque a doutrina espírita,
como ela abre, né, para essa amplitude de desdobramento sobre todos os assuntos, e aí nesse sentido ela usa a lente da pluralidade das existências, porque vai conferir a cada irmão, a cada indivíduo, a responsabilidade diante dos seus atos, dos seus pensamentos e das suas palavras. A resposta é sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, são os mesmos espíritos que vão se reencarnar como homens ou como mulheres. Então, novamente, os espíritos não têm sexo. No exemplo que a gente disse que ia dar, né, além da codificação, né, outros exemplos que está na Revista Espírita de junho de 1862, que é o caso do senhor Sanson. Sanson, que era um amigo de Kardec, também trabalhador da doutrina, esteve no movimento espírita, participante da Sociedade de Paris, que veio desencarnar e logo ao seu desencarne, se não me engano, 1 ou 2 dias depois, ele já consegue dar aí uma comunicação, inclusive demonstrando que a sua perturbação foi muito rápida devido à sua elevação. E aí o Kardec vai fazer algumas palestras com Sanson perguntando sobre vários assuntos. Nesse artigo específico de junho, ele vai perguntar sobre o sexo nos espíritos. Então, ele diz assim: Sanson, você, a última encarnação, animou o corpo de um homem. Como é que você tem essa percepção aí do plano espiritual? E a resposta dele: os espíritos não têm sexo. É a primeira coisa que ele fala. E ele vai dizer assim: nós não nos atemos a isso. Deus cria os espíritos e dão a eles condições para poderem desenvolver moral, intelectualmente, seja homem, seja mulher. Então, ele já dá a resposta de imediato. Mas o Kardec vai de novo. Não, mas eu quero saber se você ainda manteve a impressão terrena, né, que é o que a gente estava dizendo, que a gente pode, às vezes, conservando hábitos, gostos, conservar essa impressão. E aí ele vai dizer, vai depender da elevação. Os espíritos superiores, mais desmaterializados, eles resolvem rapidamente essa questão. Agora, os espíritos que já não têm ainda uma certa elevação, pode sim, ainda da mesma forma que conserva o hábito, conservar desejos, conservar paixões. E aí, inclusive, meus irmãos, fala muito para nós sobre as várias influências. Por exemplo, quando um relacionamento, né, que a gente percebe, existe aí essa influência. Por quê? Porque se esses espíritos conservam desejos, paixões, eles vão buscar essas sensações. E se nós estamos também nessa mesma sintonia, vamos permitir que a sintonia se faça, se realize. Então, é isso, essa questão que o Sanson nos coloca. Essa impressão é devido à nossa maturidade moral e intelectual. Se já não temos, mas novamente, Sanson dizendo que as almas não têm sexo. E aí a gente vai entender que, inclusive, isso nos leva àquela leitura, né? Então o sexo, ele sempre leva os homens ao desregramento. Não necessariamente. Tudo que é levado à exacerbação, tudo pode se tornar vício. Vamos pegar o caso do alimento. Alimentar é uma necessidade, alimentar é prazeroso, é gostoso saborear, mas se nós vamos ao alimento com compulsão, vamos desenvolver distúrbios alimentares e uma série de outros problemas. Deixa de ser algo natural e essencial e passa a vício. Com o sexo é a mesma coisa, não há diferença. Então não podemos sentenciar o sexo a essa questão do desregramento, se o desregramento ele é para todas as nossas ações, para tudo na nossa vida. E sempre que a gente pensa nessa questão de sair do controle, não pensemos que a gente não consiga retomar. E sair do controle também é importante dizer, não é sair do controle no sentido de que a gente vai ter o controle castrador, não é isso. É a gente sempre, quando for atividade sexual, manter a leitura íntima de si, fazer essa leitura importante de nós para com o outro, da verdade que há em nós para a verdade que há no outro. E aí a gente vai entender que, então, tanto na acepção de polaridade, de natureza, quanto na acepção desse atividade sexual, o sexo ele é energia criadora. É uma energia que é utilizada como instrumento de Deus para nos auxiliar sempre. E nesse sentido, a energia sexual ela é uma força. Ela é uma força que mostra a presença de Deus constantemente, porque ela está em tudo. Ela está desde o subatômico até a esfera cósmica, até o universo. Para a gente entender, então, que a força criadora que existe nessa energia sexual é responsável por manter a união no universo,
por manter os fenômenos da vida. Então, por que ainda manter restrições em relação a esse assunto, a questão do sexo? Bom, meus irmãos, a gente vai entender então que a energia sexual, ela sempre organiza, ela harmoniza, ela sempre se mantém tudo funcionando de forma adequada. Vale perguntar, qual é o emprego que nós estamos dando da nossa energia? Que não é só relacionada à questão genésica, focada nessa questão genésica, mas em tudo, porque nós utilizamos a energia para vários trabalhos na nossa vida. Então, vamos trabalhar nas nossas várias existências, ocupando os papéis de homem e mulher, da miséria, da riqueza, e aí nós vamos construindo uma história maravilhosa, um universo psíquico cada vez mais peculiar a nós mesmos. E aí a gente vai então para a questão de 202. O que vai trazer para nós na questão de 202? Aqui a gente já vai entender, o Kardec quer saber se essas preferências, quero vir homem, quero vir mulher, isso se mantém? Como é que é isso lá no plano espiritual? E é o seguinte, quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Ele quer saber, a gente tem preferência, a gente tem como escolher? É interessante essa pergunta, né? Porque olha o que os espíritos vão dizer. Isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver que sofrer. Então, a doutrina vai esclarecer que a gente tem que olhar para a experiência que a gente vai assumir, sempre como espíritos imortais que somos em constante progresso, e não como corpos, meus irmãos, corpos que vão ter uma natureza do feminino ou do masculino. Por que nós estamos dizendo isso? Porque aí a gente vai entender essa colocação de Kardec. Porque quando a gente pensa, eu venho tantas vezes homem, eu venho tantas vezes mulher, isso pouco importa. Pouco importa se pode acontecer que eu venho 1, 2, 3 existências como mulher, ou eu venho agora como mulher, venho depois como mãe. Pode acontecer. Não existe uma regra no espiritismo. O que os espíritos estão nos dizendo é que vai depender da prova que a gente tiver que passar, que a gente tiver que sofrer. Então, a afeição, conforme dissemos que existe, que se desenvolve, está focado o resultado dessas almas que se encontram. E aí, como nós dizemos, vai ter essa ética que vai ser estabelecida entre essas pessoas, que é a coerência de colocar em prática sentimento e ação. Porque são nas várias existências, meus irmãos, que a gente vai somar as qualidades. Que a gente vai, as qualidades, nas condições também de homem e mulher. Quer dizer, independente da orientação, independente de como nós estivermos nos enxergando hoje. Vamos registrar experiências no nosso mundo íntimo. Vamos ter as experiências que podem se mostrar agradáveis ou desagradáveis. Se forem desagradáveis, vamos trabalhar para a gente poder sanar essa situação. Se forem agradáveis, melhor ainda, já demos um passo na escala evolutiva. Vamos buscar aquilo que a gente tem que trabalhar ainda. Então, cada indivíduo, cada pessoa, independente da sua orientação sexual, independente do modo como ela está hoje na sua existência atual, vai trazer peculiaridades maravilhosas dentro de si. Esse mundo íntimo que está sendo trabalhado em prol de sua harmonia. Essa harmonia que vai corresponder, que vai consolidar no psiquismo e também no espiritual. Sexo é vida. Sexo é recurso divino. E aí agora a gente tem também, nessa questão 202, uma nota de Kardec, que inclusive ele vai corroborar isso que os espíritos estão dizendo, né? Vai dizer que é isso mesmo, que a gente vai precisar passar pelas provas e vai escolher aí como que a gente vai nascer, homem e mulher. E aí a nota ele diz o seguinte: os espíritos encarnam-se homem ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhe provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Então, o que a gente acabou de dizer, meus irmãos, Kardec vai enfatizar que nas existências nós vamos ter essa oportunidade de nascer em várias condições para a gente dar continuidade ao trabalho de levar esse aprimoramento para a gente chegar à nossa perfeição. Então, ele vai contestar
todas essas questões que já foram trabalhadas, que nós temos infelizmente ainda na nossa sociedade hoje, de enxergar esse irmão que muitas vezes não se identifica com o seu gênero. Então não é isso, meus irmãos. Essas questões de 200 a 202 nos traz exatamente aquilo que nós devemos refletir, que nós devemos trabalhar dentro de nós. Porque poderia ser conosco, sempre a questão da empatia aí falando mais alto. Então aí significa então que o conhecimento da pluralidade das existências, além de alargar o nosso horizonte, nos ajuda a ver em profundidade. Profundidade porque a gente vê a misericórdia do Pai tomando sempre conta de todos os seus filhos. E para além da misericórdia, nos ajuda a desvencilhar de todos os preconceitos, das visões distorcidas e principalmente de todas aquelas que são contrárias à lei de amor. Nós encontramos também num programa do Pinga Fogo, do Chico Xavier, uma fala muito interessante lá nos idos de 1970. Ele já falava uma questão que é muito interessante para os dias de hoje. Ali ele foi perguntado sobre as variáveis da sexualidade humana, que é o que a gente hoje vivencia na questão dos gêneros fluidos. E a resposta do Chico é que as variáveis são condições da alma humana e merecem o nosso maior respeito. Diz ele que de futuro nós iremos ver, inclusive, uma transformação nesse sentido e a possibilidade de exigir de cada um uma nova visão, uma nova conduta. Por isso iniciamos com a questão do olhar. Essa nova conduta que vai cooperar. Cooperar em que sentido? Para além da fecundidade física. Diz o Chico, nós vamos cooperar na fecundidade espiritual. E ele termina dizendo, se temos os recursos disponíveis ao trabalho no bem, que está nas nossas mãos, que está na nossa inteligência, na nossa sensibilidade, porque sentenciamos o sexo às trevas, se ele é energia divina, se ele é força criadora, se ele é algo que mantém a união, a manutenção de todos os fenômenos da vida. Então o Chico diz que não é a questão de você proibir a manifestação, é sempre trazer um emprego digno, é sempre trazer a responsabilidade diante desse outro que está conosco nesse instante. Então a doutrina espírita ela vai permitir, através da observação dos fatos, que a gente vá perceber que é necessário virmos nessas naturezas para trabalhar qualidades morais. A doutrina espírita vai esclarecer as falsas interpretações que até então estavam vigorando e principalmente vai trazer essa leitura que nós estamos hoje buscando aqui em Kardec, na Revista Espírita, em todo esse trabalho que a codificação nos traz, para evitar novas injustiças, novos preconceitos. Nós somos espíritos e como espíritos atraímos uns aos outros por afinidades, sempre por pensamento, por energia, pelas ações, não é pelos corpos. Lança então essa ética de que falamos, essa coerência que vai nos mostrar justamente através da lente da pluralidade. Quer dizer, nós temos uma lente colocada diante de nós que abre toda essa discussão, que abre todo esse desdobramento e nos leva a ser mais tolerantes, mais respeitosos, mais amorosos, mas principalmente aqueles que fazem o acolhimento. Vamos lembrar do padre Fábio de Mello, que ele sentiu a falta da acolhida e por isso ele sentiu o pior dos seres. Que fique a lição para nós. Podemos, com a doutrina dos espíritos, já fazer esse exercício desde já. Então, a doutrina dos espíritos, ela é o cristianismo redivivo. Sim, ela é o cristianismo redivivo porque ela vem trazer para nós aquilo que Jesus diz em João, no capítulo 13, versículo 35. Todos conhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros. Então, o Espiritismo revela a doutrina do Cristo, agora amparada pela aliança entre ciência e religião. O Espiritismo traz a chave da reencarnação, a chave da pluralidade das existências que vai abrir várias portas. Nós temos que abrir essas portas. As portas da tolerância, as portas da justiça, as portas do perdão, da piedade, da compaixão,
da empatia, da caridade, da humildade. Quantas portas abre essa chave? Porque Jesus, quando ele esteve aqui entre nós, ele fez o seu apostolado de amor andando com todas as pessoas indistintamente, de criminosos a pessoas do alto escalão. Ele não selecionava nenhum, ele andava com todos eles e amava todos eles em essência. E é nesse sentido, meus irmãos, com essa atitude de mansidão e humildade, vamos lembrar o que ele disse à mulher pega em adultério. Veja, mulher, ninguém te condenou, eu não te condeno. E quando ele vai andando no meio da multidão, e Zaqueu o chama. Zaqueu, um homem odiado pelos judeus por ser um coletor de impostos. O que o Cristo vai dizer? Zaqueu, apresse-se, hoje permanecerei em tua casa. O que é que acontece na última ceia, meus irmãos, quando os discípulos estão ali ouvindo do Cristo sobre a boa nova? Ele vai dizer que um deles o entregaria, mas que mesmo assim ele perdoava todos eles. E no momento da morte, aquele criminoso que volta para o Cristo e diz que ele estava arrependido do que ele havia feito. E Jesus vai dizer, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Então o Cristo, em todas as suas tarefas que veio nos ensinar, veio trazer esse grande ensinamento, essa boa nova, trouxe esse olhar de que estamos falando. O olhar da empatia, o olhar de se colocar no lugar do outro. Esse olhar que para nós foi mostrado através de cada ação, de cada palavra. Esse olhar que a gente precisa trabalhar, porque ele não tem que ser mais só potencial, meus irmãos. Ele tem que ser experiência viva. Esse olhar que tem que deixar de ser discurso e se tornar comportamento, se tornar conduta. Esse olhar que vai nos levar a acolher os nossos irmãos, sermos acolhidos também por esse amor do Cristo, esse amor irrestrito e incondicional. E assim, meus irmãos, nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje, fazendo a nossa oração e agradecendo por esse assunto tão maravilhoso, por essa oportunidade que a doutrina espírita nos coloca, para nós termos essa possibilidade de vermos todos como irmãos que somos. Amado Mestre Jesus, diante de Ti colocamos os nossos corações. Estamos emocionados porque sabemos o quanto nós necessitamos ainda trilhar essa rota, essa jornada. Necessitamos tanto de Ti, Mestre amado, e sabemos que estamos amparados pela Sua misericórdia e pelo Seu amor. Que nesse instante, esse banhar de luzes chegue a todas as casas, colocando nas águas o remédio salutar, mas principalmente nos corações de quem nos ouve. Essa vontade de ter esse olhar que é a experiência viva, esse olhar que é um novo comportamento, o comportamento que a doutrina nos ensina, esse amor, Pai, esse amor que nos une e nos coloca em conexão todos os dias, para todo sempre. Que assim seja.